Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre figuras semelhantes e semelhança de triângulos. Figuras semelhantes são aquelas figuras que têm o quê? Os seus lados proporcionais e os seus ângulos correspondentes que são congruentes, ou seja, os seus ângulos da mesma medida. Como vocês podem perceber nessa imagem menor que vem ser a original com a imagem maior que é a cópia, vocês só de bater o olho já percebem que é uma imagem igual a outra. O que foi feito? Foi feita uma ampliação. Então, para a figura ser semelhante, precisa atender ao quê? A uma regra. Qual que é a regra? Os lados serem proporcionais e os ângulos correspondentes serem o quê? Congruentes. Misericórdia. Eu tô mentindo. Ora não. Reze. Então vamos lá ver na prática, tá? Na realidade, a Pro desenhou esses quadrilátero aqui para representar lá o desenho do sapinho, tá? O desenho anterior. É onde nós temos lá o menor em relação ao maior. Onde a minha base mede 8 do menor e a base maior mede o quê? Mede 12. E para atender essa semelhança, o que a gente precisa ter? Os ângulos correspondentes iguais. Esse ângulo é correspondente a esse, possui 90 graus. Esse é correspondente a esse, possui 90 graus. Como é um Quadrilátero, os quatro ângulos vão possuir o quê? Os 90 graus. Então, em relação aos ângulos, isso só tende. Então, o que acontece? Em relação ao ângulo, está tudo ok. No bailão pro desespero do seu ex. Agora nós vamos relacionar em questão aos lados. Vamos ver se os lados são correspondentes da figura original com a figura que não é original, que na realidade aí vai ser o quê? Uma ampliação, né? Pode ver que ela é um pouco maior, como a gente costuma fazer lá com as fotos. E como que eu relaciono isso? Eu tenho aqui o meu lado 8, menor 8. E eu vou fazer o que? A razão entre o lado maior 8 está para 12. Assim como o lado aqui de 6 está para quem? Está para 9. E eu vou verificar se existe uma proporcionalidade entre eles. Como? Simplificando. O mesmo número que eu divido o numerador é o mesmo que eu divido o denominador. Quando não dá uma divisão exata, né? Aqui no caso não vai dar uma divisão exata, vai dar um número decimal com vírgula. Tá, então não é o caso, então é mais fácil nós acharmos aqui em forma do quê? De fração. Então aqui, tanto o 8 quanto o 12 são divisíveis por 4. O 6 e o 9 eu posso fazer o quê? Posso fazer divisões tanto em um quanto o outro com 3, que são divisíveis por 3. Então vamos lá. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 deu 3. Então, eu achei o que aqui, ó? 2/3. Para ser semelhante, esse 2/3 que deu aqui nessa primeira razão vai ter que dar aqui nessa segunda razão. Batendo um lado com o outro, são figuras semelhantes, porque bateu os ângulos e vai bater em relação aos lados, tá? 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 deu 3. Ou seja, tanto um lado quanto o outro são proporcionais, são figuras semelhantes. A razão entre o meu primeiro segmento, tá? Em relação ao meu segmento homólogo, ou seja, meu segmento semelhante, ele vai ser o quê? Sempre uma constante. O que significa constante? Constante K, tá? É a razão dessa fração aqui, tá? A razão, no caso, que deu 2/3, tá? Então, sempre que tiver lá a mesma constante, atende a necessidade, tá? Atende lá em relação aos ângulos. Os ângulos lá sempre são congruentes, têm a mesma medida. Então, a fórmula é sempre mantida, tudo bem? Então, eu posso dizer que essa figura do sapinho, ela é uma figura semelhante. 9 vezes 9. Vixe, Carnado. Você botou pra lascar. 9 vezes 9. Nem você sabe que é formado. Aí quer que eu saiba. 9 e 9 são 18. Não, vou nada. Vou não. Pessoal, a Pro colocou aqui um exemplo para vocês pra gente verificar, tá? Vamos verificar se os ângulos são iguais, se batem, se relacionam, tudo bem? Tanto da figura original quanto da cópia, tá? Tanto pode ser de redução, de ampliação. Aqui a gente pode ver que é uma redução, né? Agora eu só preciso saber se essa figura ela é semelhante ou não. Primeiro nós precisamos identificar os ângulos. Se os ângulos tiverem a mesma medida, tá tudo ok. Meu ângulo A original, ele vem com uma marcação. Meu ângulo A', ele também vem com uma marcação. Ou seja, tanto o ângulo do original quanto da cópia tem a mesma medida. Então, meu ângulo A e meu ângulo A' tem a mesma medida. Tudo bem, pessoal? Meu ângulo B vem com 3 marcações. Meu ângulo B' vem com 3 marcações. Significa que os ângulos são iguais? Meu ângulo C vem com quanto? 4 marcações. Meu ângulo C', 4 marcações. Então, isso indica que o quê? Meu ângulo C é igual ao meu
ângulo C'. Meu ângulo D é a mesma coisa, vem com duas marcações, D', duas marcações. Eu chego à conclusão que atende em relação aos ângulos. Então, em relação ao ângulo, tá tudo ok. No bailão pro desespero do seu ex. Agora eu vou ver quanto aos lados. Vamos verificar quanto aos lados. A prova fez colorido, tá? O meu lado AB da minha figura original mede quanto? Mede 6. Meu lado A', B', mede quanto? Mede 3, tá? 6 dividido por 3, minha constante K tá dando aqui por enquanto 2. Vamos verificar se isso acontece com todos os lados. Para ser semelhante, a constante tem que estar 2 em tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora eu vim aqui pro meu lado BC. Meu lado BC do lado original mede 10. Meu lado BC' mede quanto? Mede 5. 10 dividido por 5, Ok, deu 2 também. por enquanto os lados estão batendo, tudo bem, pessoal? Olha lá o lado AD. O lado AD do meu original mede 8. O meu lado AD' mede 4. 8 dividido por 4, 2. Olha a constante K lá. Vocês estão verificando que a constante está sendo sempre igual? A constante K é o resultado dessa razão, o resultado dessa divisão aqui, tá? Está dando 2 em tudo. Agora eu vou verificar aqui esse meu lado DC. Meu lado DC da figura original mede 9, da cópia mede 4,5. 9 dividido por 4,5, ok, bateu também minha constante K. Em relação a essas informações, os ângulos todos bateram, o lado todo bateu, então significa que essa figura é semelhante a essa. E o que tem? Pessoal, razão de semelhança em relação aos triângulos. Precisa atender o quê? Precisa atender duas condições. Quais são essas condições? Se os meus ângulos são correspondentes, né? Se eles têm a mesma medida. E se os meus lados também são correspondentes, ou seja, se eles são proporcionais. Aqui está dizendo que meu ângulo A é a mesma medida do meu ângulo D. Meu ângulo B é igual ao E, meu ângulo C é igual ao meu ângulo F. Então, em relação ao ângulo, está tudo ok. Tá? Já atendeu essa primeira condição, eles são congruentes, tudo bem, pessoal? A outra condição, qual que é a outra condição que exige? Os lados serem correspondentes, os lados serem proporcionais. O meu lado AB está para DE, assim como o meu lado AC está para DF. Assim como o meu lado BC está para EF. Está dizendo que existe uma igualdade em todos esses meus lados aqui. Tudo tem a mesma constante, porque a minha constante K. O que significa constante K? É a razão de semelhança, é a razão de um lado, de um triângulo maior ou menor, certo? De um triângulo tanto de um quanto de outro, serem o quê? Serem sempre semelhantes. A Pro colocou aqui uma observação. K significa quantas vezes esse triângulo é maior ou menor que o outro. Então a gente vai ver quantas vezes ele foi ampliado ou quantas vezes ele foi reduzido da figura original. Eu acho que até os professores da faculdade se atrapalham. Pessoal, então em questão aquele primeiro exemplo, eu chego à conclusão o quê? Como é que a gente coloca? Que meu triângulo ABC é semelhante, esse é o símbolo de semelhança, tá? É semelhante ao meu triângulo DEF, tudo bem, pessoal? A razão K entre os lados homólogos, o que significa homólogos? São lados proporcionais de diferentes figuras, tudo bem, pessoal? Os lados são proporcionais. As figuras podem lá estar num tamanho diferente, mas eles são o quê? São proporcionais. A gente chama de quê? De lados homólogos, tudo bem? No triângulo ABC e DEF são denominados razões de semelhança, tudo bem? Então toda vez que a constante K for igual, eles são semelhantes. E toda vez que os meus ângulos forem iguais, ele é o que também? Ele é semelhante, tá? Então aqui a Pro fez um resuminho para você conseguir entender mais ou menos aquela explicação. E agora nós vamos entrar com números. Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. Misericórdia. Eu tô mentindo. Ora não. Reze. Pessoal, vamos verificar a semelhança desse triângulo. Eu tenho meu triângulo maior, que é o original, e eu tenho meu triângulo menor, que no caso é uma redução, né? Eu só preciso me certificar se ele é semelhante ou não. O primeiro caso que eu preciso verificar é o quê? Em relação ao ângulo, né? Se o ângulo bater, já começa bem. Meu ângulo A tem a mesma medida do meu ângulo A', ó. A 95 graus, A' 95 graus. Perfeito. Meu ângulo B original mede 35 graus. Meu ângulo B' mede 35 graus. Lembrando que num triângulo, se você já tem dois ângulos iguais, você nem precisa verificar o terceiro, tudo bem, pessoal? Já atende a necessidade. Porque um ângulo completo lá de um triângulo tem que medir 180 graus. Se o primeiro e o segundo ângulo bater, o terceiro vai bater também, tudo bem, pessoal? E ok, aqui perfeito em relação aos ângulos, atendeu a necessidade. Agora eu vou ver em relação aos lados, tá? Eu vou ver o meu lado AB. O meu lado AB do original mede 10. O meu lado de redução
Então, a linha belinha mede 5. 10 dividido por 5 deu 2. Meu lado AC original mede 8. E meu lado A', C' mede quanto? Mede 4. 8 dividido por 4 deu 2. Tá batendo a constante aqui, olha, tá vendo? Existe uma proporcionalidade lá entre eles, tudo bem? Agora meu lado BC. Meu lado BC mede 14. Meu lado belinha, C' mede quanto? Mede 7. 14 dividido por 7, 2. Ou seja, foi sempre a mesma constante, tudo bem, pessoal? Então significa que esse triângulo ele foi reduzido quantas vezes? 2 vezes menor, tudo bem, pessoal? Então existe semelhança de triângulo? Existe, porque atendeu tanto aos ângulos quanto aos lados. Resumindo, pessoal, então eu chego à conclusão que o quê? Que o meu triângulo ABC, ele é semelhante ao meu triângulo A', B'C'. Foi o que veio na minha cabeça. Pessoal, vamos lá esse exemplo do triângulo, tá? Eu colocou aqui um exemplo para vocês, que toda reta paralela, né, as retas paralelas que estão ao lado de um triângulo que traça os seus dois lados com pontos distintos, tá? Determina o que? Um triângulo semelhante. O que lembra vocês aqui, o que a gente viu lá no comecinho do ano? Teorema de Tales, lembra disso? As duas retas paralelas, os feixes de retas paralelas que cortam as transversais, tudo bem? Existe uma semelhança do triângulo maior. Quem é o triângulo maior? O meu triângulo ABC, com o meu triângulo menor. Quem é meu triângulo menor? O ADE. A gente vai fazer na prática agora com números. Pessoal, vamos lá fazer na prática, né? Eu tenho meu triângulo aqui, eu tenho um triângulo menor e um triângulo maior. A certeza que eu tenho é que esse meu lado DE é paralelo ao meu lado BC. Quando eu tenho lá feixes de retas paralelas cortadas pelas transversais, eu lembro de quem? Teorema de Tales. E Teorema de Tales existe aquela regra, né? De nós calcularmos o quê? As transversais. Então, qual é a regra? O meu lado AC está para o meu lado AE. Meu lado do triângulo maior está para o lado do meu triângulo menor, assim como meu lado BC do triângulo maior está para o meu lado DE. Tudo bem que eu não sei qual é a medida que eu preciso descobrir, porque não são todas as medidas que eu tenho aqui. Na realidade, eu preciso descobrir qual é a medida aqui, olha, dessa reta paralela DE, na minha base desse triângulo menor. Então eu sei que de A até a C eu tenho o quê? Eu tenho o meu lado 5 mais o meu lado 9. 5 mais 9 mede quanto? Mede 14. Meu lado de A até a E. De A até E mede quanto? Mede 5. Meu lado BC mede quanto? 21. Meu lado DE é que eu preciso descobrir. Quando nós temos 3 valores, para achar o quarto valor, basta usarmos o que? A regra de 3? Só multiplicar em cruz, tudo bem? 14 vezes DE, 14 DE. 5 vezes 21, 105. Só que não é o valor de 14 DE que eu preciso descobrir. Eu preciso só descobrir o quê? Essa paralela aqui, essa medida DE, única e exclusiva. O que eu faço? Eu vou isolar. DE é igual a 105. 14 que estava multiplicando, ele passa pelo outro lado fazendo o quê? Dividindo. 105 dividido por 14. Essa medida de DE mede quanto? 7,5. 11 menos 5. Fica 5. Burra. Pessoal, até agora nós estávamos vendo a semelhança de triângulos, aonde triângulos serem semelhantes, eles precisavam ter o quê? Os ângulos congruentes, né? E seus lados homólogos teriam que ser proporcionais. No caso, agora a gente vai falar sobre semelhança de triângulos. Existem 3 casos. O primeiro caso que a gente chama de ângulo-ângulo. Para ele ser semelhante, ele precisa atender uma única condição, uma condição mínima para que 2 triângulos sejam semelhantes. Qual é essa condição? Ângulo-ângulo. Basta ter 2 ângulos iguais. Meu ângulo A é igual ao meu ângulo D, meu ângulo D é igual ao ângulo E. No primeiro caso de semelhança, eu tendo 2 ângulos iguais, já atende essa condição. No caso aqui eu poderia falar que essa medida desse ângulo é 20 graus e aqui também seria 20 graus, como uma suposição, tá? Se eu falasse aqui que esse ângulo tivesse aqui 10 graus, aqui também teria 10 graus, ou seja, é um triângulo, se ele tiver 2 ângulos iguais, né, um bater com o outro, significa que é o primeiro caso de semelhança, é semelhante pelo caso ângulo-ângulo. Sim, aí eu vou saber. Pessoal, o segundo caso de semelhança de triângulos é lado, 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 representado pela letra L, L, L. A razão entre os lados tem que ser correspondentes, tá? Eu fiz um triângulo maior com o menor, tá? 10 está para 5, assim como 8 está para 4, e assim como 8 está para 4, tudo bem? Eu fiz a razão e a proporção do triângulo maior ao menor. Então, a razão entre os lados correspondentes forem iguais, ou seja, se os 3 lados correspondentes forem iguais, eles atendem o segundo caso de semelhança, que é o lado, lado. O 10 dividido por 5, tanto 8 quanto dividido por 4, tanto 8 quanto dividido
dividido por 4, a razão de proporcionalidade de um triângulo para o outro vai ser quem? Resumindo então, se a razão entre os lados correspondentes desses triângulos, tá? Os 3 lados forem iguais, ele atende à necessidade de lado, lado, lado. 10 dividido por 5 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2 também. Existe uma razão de semelhança. Então ele atende o meu segundo caso, que é lado, lado, lado. O que é enquadramento, Irene? É um setor do jeito que estamos aqui nessa sala de aula, que é um quadrado. Pessoal, vamos lá para o terceiro e último caso, tá? Vamos prestar bem atenção aqui. Caso de semelhança de triângulo, que é lado, ângulo, lado. Um ângulo ser correspondente, tá? Se um ângulo for correspondente, tá, ao outro ângulo, já atende a essa exigência. Vocês verifiquem que eu coloquei aqui, olha, um tracinho vermelho e aqui outro tracinho vermelho. Significa que esses ângulos têm o quê? Tem as mesmas medidas, são iguais, tá? Então já atende essa necessidade aqui, tá? Já possui um ângulo congruente. Qual é o próximo passo que a gente precisa verificar? Lado, ângulo, lado. Não é essa a regra? Como é que eu preciso verificar? Os meus lados, eles precisam ser proporcionais, mas esses lados, eles têm que sair da onde? Do meu ângulo. Esse lado e esse lado que precisa ser proporcional. Ele está entre esse meu ângulo, tá? Quem está ali correspondente ao ângulo? É esse lado ou é esse lado? Esse lado já não dá. Nós vamos ter que se certificar aos lados que estão bem grudadinho ao ângulo, tudo bem? Ó, lado, ângulo, lado. O próprio nome diz lado, ângulo, lado. Então tem que ser esse lado correspondente a esse lado daqui. Ou seja, a primeira exigência já acertamos. Temos um ângulo com a mesma medida. Agora vamos nos certificar se esse lado é correspondente a esse. 10 está dividindo 5. 10 está para 5. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. E ele está bem coladinho nesse ângulo aqui, certo? Então já atendeu lá a segunda necessidade. Eu preciso ver a terceira. Qual é a terceira? Se esse lado é correspondente a esse lado aqui também, tudo bem? Lembrando que sempre tem que estar aqui juntinho, coladinho ao meu ângulo, tudo bem? Que tem a mesma medida. Esse lado aqui mede 8 e esse mede 4. 8 dividido por 4 também é 2. Então, resumindo, pessoal, atendendo a necessidade, tá? Porque eu tenho aqui o ângulo, que tem a mesma medida. Esse meu lado corresponde a esse. 10 dividido por 5 dá 2. E esse meu lado corresponde a esse, porque o 8 dividido por 4 também deu 2. Então, os meus dois lados são proporcionais. Lembrando que os lados que tem que ser proporcionais são os lados que estão aqui, ó, juntinho, coladinho a esse ângulo, para atender a necessidade. Lado, ângulo, lado. Esse lado aqui não pode entrar. Sempre quem está coladinho ao ângulo. Atendeu o terceiro caso de semelhança. Eu tenho 10 laranjas, menos 5 maçãs, mais 3 ovos, vezes 2 batatas. Não vá comer isso tudo não, que vai dar uma desinteria em você. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. A Pro vai passar exercícios para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima e saudades.